O vídeo que eu quero te mostrar aqui é algo que você vai ficar arrepiado com o que você vai ouvir. Uma confusão que começou a rolar aí na internet envolvendo a pregadora Camila Barros. Queridos, olha a confusão que está acontecendo. Quero falar sobre isso aqui. Quero colocar um vídeo sobre isso. Eu acredito que você ainda não viu o que está acontecendo. Então, quero colocar um vídeo, quero comentar sobre o assunto e por isso eu peço a sua atenção aqui. Queridos, antes de prosseguir, já deixe o seu joinha. Se puder, faça aí a sua inscrição. Você ainda não é inscrito, porque vamos falar de algo sério aqui hoje. Você quer ganhar dinheiro usando apenas o seu celular diretamente da sua casa, de uma forma simples e segura? Eu vou colocar aqui para você no comentário fixado um link. Você vai falar com o Ed e ele vai disponibilizar para você um mini curso gratuito. Lá você poderá ganhar até R$10.000 por mês diretamente da sua casa, no conforto do seu lar, usando apenas o seu celular. Entre em contato com ele que você vai ser bem recebido. Comece a faturar ainda hoje. Faça uma renda astronômica aí esse mês. Amigos, vamos lá. Camila Barros, numa live com Nicolas Ferreira. O que eu quero falar aqui vai além da live. É uma outra coisa que aconteceu e você já você vai ficar sabendo. Nessa live que ele estava fazendo uma campanha em prol do Brasil, em oração, a Camila Barros disse que nós não podemos pedir a Deus para entrar com justiça, para agir com justiça. Que nós devemos pedir a Deus para que entre com a sua misericórdia. Pois bem, eu quero comentar sobre isso aqui antes de colocar o vídeo. Perdoe, eu sei que vocês não gostam que eu comento antes, vocês gostam de ver já o assunto, mas eu tenho que comentar isso aqui. Me perdoe, mas eu tenho que comentar isso aqui. Ela fala que não devemos pedir pela justiça de Deus. Nós devemos pedir pela misericórdia do Senhor. A Camila Barros, ao meu modo de ver, a Camila Barros está sem moral nenhuma para dar suas opiniões. Até porque a Camila Barros, além de cobrar mais de 20 mil para poder pregar em uma certa igreja, ela cobra ingressos para poder ministrar a palavra de Deus. Isso para mim já não tem moral nenhuma. Mas vamos analisar um pouquinho sobre isso aqui. Nós devemos pedir a misericórdia de Deus ou devemos pedir a justiça? A Bíblia fala que bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. A Bíblia também fala, Senhor, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Na ira, lembra da misericórdia. Quer dizer, na sua justiça, lembre-se da tua misericórdia. Se eu não me engano, foi Jeremias que orou dessa forma. Vamos analisar um pouquinho isso aqui. Nós devemos pedir a misericórdia de Deus ou a justiça do Senhor. O que nós devemos pedir? Vamos lá então. Nós devemos pedir a justiça de Deus, porque a Bíblia fala que bem-aventurados que têm sede de justiça. Por quê? Mas se pedir a justiça, se nós orarmos por justiça, vai sofrer o ímpio e vai sofrer a igreja, porque todos passarão pelo juízo de Deus. Se a igreja merecer passar pelo juízo de Deus, se eu merecer e como de fato eu mereço passar pelo juízo de Deus, se eu não consertar minha vida, então que Deus faça com que nós passemos pelo juízo dele. Porque é somente através pelo juízo de Deus que a igreja vai se consertar. Somente através pelo juízo de Deus que o mundo que nós vivemos irá se consertar. No Antigo Testamento, o povo foi preso cativeiro por várias vezes. E no seu último cativeiro, ficou mais de 70 anos em cativeiro, porque Deus resolveu agir com justiça. E quando Deus resolveu agir com justiça, Deus colocou o povo no cativeiro. E o povo foi sarado do seu mal. O povo foi sarado da sua idolatria. Não podemos pedir por justiça, porque senão a igreja vai sofrer. A igreja do século XXI, a igreja, principalmente a igreja no Brasil, querendo ou não, irá passar por uma justiça de Deus. Mas na justiça, Deus irá lembrar da sua misericórdia. Veja esse vídeo em questão. E não recebeis, não porque não conhecem o endereço, não porque não sabem para quem está pedindo, mas diz o texto, porque pedi mal. Porque vocês pedem segundo a vontade da carne, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu vou falar um negócio muito importante, Nicolas, porque eu vejo através da sua vida, da sua humildade e dessa oportunidade de oração e de palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder também de denunciar para que haja conserto. E eu vejo nessa noite uma oportunidade da gente como cristão
também manifestar o desejo do conserto. Não utilizar-se de todo o acesso que a gente tem ao poder de Deus, à unção que desata o jugo, à oração, para pedir mal. Porque quem pede mal não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, sobre pedir e não receber porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Um dos motivos pelo qual às vezes a nossa oração não é atendida, a nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira, a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica, baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. O que o Senhor nos disse foi: se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? E agora vamos traduzir publicanos para dentro do nosso contexto de hoje, porque não somos judeus. Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem na reciprocidade, eles rebatem na diferença. Tanto é que ele continua no sermão, na pregação, dizendo assim: se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se te pedirem a túnica, dá também para ele a capa. Sabe o que ele está dizendo? Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo. Sublimem. Eu chamei vocês para andarem, de maneira superior. E essa superioridade, ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Para o nosso espanto, ele diz: amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Mano, eu vou te falar de mim. É difícil você dobrar o joelho e orar pelo teu ofensor. Eu tô dentro nessa aí também, tá? É difícil você olhar para quem tem a chibata na mão e tá, te arrebentando e lutando contra tudo que você acredita e constrói para fazer um país melhor, e acreditar que a misericórdia de Deus é grande a tal ponto que ela não cobre só a mim, mas ela também pode alcançar a mente desse agressor. As armas que nós temos, disse Paulo, não são dessa milícia carnal, mas elas são poderosas em Deus porque são espirituais. Então a gente está tendo a arma certa, mas está usando da maneira errada. E quando eu digo a gente, eu estou falando de maneira generalizada, porque todos nós estamos tentados a cometer esse pecado. Me bateu, vamos para cima. Sobretudo quando você sabe que você está do lado certo. Então você fica respaldado para achar que você pode partir para cima. Só que não adianta usar as armas certas com a motivação errada, porque enquanto a motivação for vingança, a súplica pode ser sincera, mas ela não será atendida. E o tema desses 21 dias passa por oração, né? E enquanto você estava falando, o Espírito de Deus falou algo maravilhoso comigo. Ele disse assim para mim: vocês aqui e agora são frutos de intercessores, de gente que não tem acesso à internet, de gente que é anônimo, mas de gente que está na madrugada, Nicolas, e ora mais do que eu e você, crê mais do que eu e você. Gente a quem por algum motivo Deus não deu a envergadura do alcance público, mas Deus deu a envergadura do alcance celestial. É gente que não coloca essa quantidade de pessoas numa live, mas coloca anjo, aonde a voz da intercessão dele alcança. E enquanto você estava falando sobre oração, Deus falou assim para mim: diga para esse povo que está presente. E eu acho isso lindo, porque é um jeito de Deus dizer assim: vocês não são o máximo não, tá? Vocês não são nada. Foi como você disse, quando eu vejo um cristão que Spurgeon, que Billy Graham, que John Wesley, e que esses que são anônimos nossos, mas conhecidos do céu, estão em oração, eu vejo o cristão que realmente eu não sou e o tanto que ainda falta para eu ser. E Deus me mandou trazer a memória dessas pessoas que não têm esse poder de alcance que nós temos aqui, mas através do poder de alcance que elas têm em oração, nós estamos aqui. E o Senhor nos levantou apesar de nós, para que apesar de nós possamos levantar essas outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que eles, independente do alcance que eles tenham,
publicamente ou intimamente no seu quarto secreto, também alcancem outros. E nisso Deus veio falando comigo numa avalanche aqui agora sobre a força de um intercessor. Então, para esse momento aqui de live, eu quero deixar para a meditação de todo mundo, Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, na parte em que ele disse: a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Esse convite que você fez para nós, quanto nação brasileira, o que o Senhor está dizendo? Estou chamando vocês como meus intercessores. Intercedam a minha palavra, intercedam a minha vontade, intercedam a misericórdia. O que eu queria te pedir, amigo, e eu vou concordar com você em oração aqui, quando você nos elevar a Deus em oração, peça a Deus misericórdia, por favor. Bartimeu pediu misericórdia e foi atendido. A cananeia pediu misericórdia e foi atendida. A oração de Abraão falava sobre misericórdia. O desejo dele manifestava misericórdia e foi atendido. É muita arrogância nossa hoje. Eu vou falar. Achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer: Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Porque a justiça de Deus é balança fiel. E é por isso que quando os sacerdotes se apresentavam diante de Deus para interceder pelo povo, seja Moisés e seja qualquer sacerdote, eles diziam, não justiça, mas eles se colocavam na posição de misericórdia em favor do povo. Senhor, tem misericórdia. O que Daniel orava? O que Jeremias orava no auge do pecado de Israel? Senhor, não nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Porque eu sei que se o Senhor vier para trazer justiça, não sobra ninguém, nem quem está intercedendo. É isso que ele está dizendo. Então vamos pedir misericórdia, gente. Amém. Vamos abandonar a vingança que está associada à vanglória e vamos pedir a Deus misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa fé. Vamos usar maior tempo da nossa oração pedindo Deus para favorecer o que cremos do que para abater os que não creem. Vamos usar mais tempo falando do que o nosso Deus pode fazer por nós. Amém. Sabe? Em oração e intercessão. Bem, é sobre isso que eu estava falando com você. E depois disso daí, eu quero que você comenta. A Camila Barros tem razão? Sim. Se Deus agir com justiça, vai sofrer a igreja, vai sofrer o ímpio, vai sofrer todos. Mas se a igreja... Se a igreja está agindo errado, igual ela cobrando milhares e milhares de reais para poder pregar, se a igreja está agindo de uma forma errônea, então que a igreja passe sim pela justiça de Deus, porque somente assim nós vamos ter o lugar garantido no céu, passando pela correção de Deus. Mas Deus irá lembrar da sua misericórdia. Depois disso aí, o pastor Anderson Silva foi questionado em questão da Camila Barros, e ele não poupou palavras, ele esculachou a Camila Barros. Assim como eu estou falando com você aqui agora, uma mulher que cobra 20 e tantos mil reais para poder pregar, é por isso que ela fala que não devemos pedir por justiça. Porque se a justiça de Deus vir, a igreja do Senhor vai padecer muito. Então, veja isso aí. O pastor Anderson Silva é perguntado por um seguidor: Camila Barros está errada no que diz na live com Nicolas? Menos justiça é mais misericórdia? E ele diz: fala de líder passapano, juízo aos de dentro e os de fora, hora de pararmos de brincadeira. Você acha que nesse tempo de guerra cultural contra as ideologias e contra o Estado, um profeta que só profetiza se você pagar o cachê de $5.000 vai se posicionar do jeito que a Bíblia ordena que se posicione? Espere muita coisa, não. Queridos, que Deus te abençoe e até uma próxima.